Boa tarde, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Well, boa tarde a todos vocês aí, bem-vindos. Os aqui também. Vou contar uma historinha que eu estava contando aqui no começo. Essa semana eu tive que ir presencial na faculdade da aula. Aí eu falei para a Rosana, no sábado, eu vou sair na sexta muito tarde, no sábado eu tenho que estar lá cedíssimo. Aí ela deu maior apoio, ela falou assim, só essa semaninha. Mas, beleza. Hoje nós vamos falar, eu conversei com a mãe Mara, nós fizemos uma programação. Então, vão ser alguns assuntos na sequência. Eu vou começar com duas histórias. Certa vez, no centro, em Mauá, no Allan Kardec, eu ainda não tinha muita experiência e a pessoa estava passando um apuro, eu tinha atendido ela, e de repente eu me vi num terreno baldio, tinha a rua nessa posição aqui, e aqui tinha outra esquina, e nessa esquina aqui do lado esquerdo era um terreno baldio, murado. Pois bem, então é como é hoje que eles fazem, né, com a gente. Eu me posicionei assim, olhando do muro, vendo. Tinha um espírito de uma pessoa, um rapaz negro, mas assim, negro, cabelo todo encaracolado, com um terno muito velho, assim, surrado. E eu fiquei observando e fiquei pensando, o bicho vai pegar. Sabe quando você pensa, para e pensa? Aí, para minha surpresa, esse espírito veio. Eu comecei a chorar de tão elevado que era esse espírito. Era a forma que ele quis aparecer. Então, ele veio para ajudar no trabalho, ele se mostrou naquela posição, daquele jeito. O terreno baldio é onde tinham armado. O terreno baldio é onde tinham armado o trabalho de magia contra a pessoa. Então, ele era o responsável por ajudar-nos a desmanchar aquilo. Então, ele estava auxiliando a pessoa, mas eu cheguei a chorar depois. No momento, você observa que você chega um pouco perto, você não tem capacidade, talvez, moral, espiritual, energética, para se aproximar muito, mas só a presença do espírito é assim. Você está trabalhando e falando e está lá ao mesmo tempo, eu já falei como funciona. Eu consigo estar aqui conversando com vocês e estar num outro lugar. E é muito vivo isso. E chorava. O espírito que veio falar, assim, as lágrimas caíam. Tá? A segunda história, nesse mesmo centro, aparece uma luz num determinado trabalho e ela começa a rodar da direita para a esquerda e eu comecei a observar, ficar olhando assim, e ela brilhava e andava. De repente ela começou a ficar avermelhada e rodando. Pois bem. Quem nos assessora, aqueles com quem deixam eu trabalhar, e aí vai uma colocação, tem uma colocação muito errada, que as pessoas de trabalhos espirituais, não importa qual é o local, qual é o segmento, qual é a filosofia, porque mesmo aonde eu iniciei lá com o Sr. Fernandes, eu sempre escutei a pessoa falar assim, o meu guardião, o espírito que trabalha comigo, é muito comum escutar assim, ao meu preto velho que trabalha comigo, a, sei lá, minha pomba gira que trabalha comigo, meu Exu que trabalha comigo, isso é muito comum.
nunca pararam para pensar que é o seguinte, é o plano espiritual que nos escolhe e permite que nós trabalhemos com essa equipe. Então, nunca usem a frase o meu, até porque você está enchendo o seu ego. Às vezes se fala isso para tentar se crescer ou demonstrar que você é um médium bom, porque o guardião isso, o guardião aquilo. Sempre se coloque como o último da fila. Lembre-se da parábola do mestre da noite de núpcias. Então, nunca entra e tenta centrar na primeira cadeira, né? Sempre se coloque à margem. Se o pai dos nupciantes achar interessante, ele lhe chama para sentar do lado dele. Então, é aqueles que permitam que eu trabalhe com eles. Essa é a questão. Então, tá, essa luz estava lá e eu achei muito bonito. Eu falei assim, puxa, deve ser algo de muito bom, né? Tá rodando aqui, tá auxiliando o trabalho, certo? O espírito incorporou, eu tive a instrução de conversar com ele. Então, aquela luz pairava um pouco de longe, o médium começou a se comunicar. Quando eles começaram, porque eles usam a garganta, então já nem passa quase pelo cérebro e já sai na garganta. 3 perguntas. Quando fizeram uma, outra e outra, essa criança ficou brava, hein? Então, aquela conversa que eu estou aqui em nome de Deus, em nome de Jesus, para auxiliar isso e aquilo, aí teve a primeira pergunta. Porque nós, dos planos maiores, não sei o que, a segunda pergunta. Na terceira, essa criança ficou brava, hein? Aí teve que ser contido e foi posto no lugar dele. O que eu quero dizer com essas 2 histórias vividas? É que nós não sabemos, muitas vezes, os controladores, os pastores, os pais de santos, os coordenadores espirituais, eles podem ser ludibriados. E aí, um espírito extremamente sofredor vai passar às vistas de um agressor. E, às vezes, um espírito muito bom vai passar desapercebido com seu embuste. Isso é muito comum. Então, existem 2 maneiras, creio eu. Às vezes, o espírito está chegando, a gente já sabe com quem vai conversar. Eles já mostram e já sabemos com quem vamos conversar. E aí eu só peço que eu seja útil ao plano divino. Então, eles começam a conversar. Às vezes são muito duros, às vezes são tranquilos, às vezes começam com dureza e às vezes acabam até chorando de alegria, né? Então, às vezes você vai ver um espírito deformado, os dentes aparecendo, as mãos totalmente diferenciadas de uma mão humana, às vezes o corpo todo, às vezes vem como escamas, répteis, vem com peles grossas. E muitas vezes as pessoas não têm o sentimento do que seja aquele espírito. Então, às vezes é tratado com agressão, é tratado com força, mas é só um sofredor. Ele está pedindo a misericórdia do Pai Criador. Então, nunca se iludam pelo que vem. Sintam.
Por que trabalhamos em grupo? Por que não fazemos sozinho? Às vezes é necessário. Hoje eu vinha do carro, me foi passada uma situação, eu estava vindo do carro e já conversando com a pessoa. Foi localizado, localizei, já informei, né, o que vai ser, como vai ser. E já vim conversando com ele. Mas dá para perceber que é um escravo. Embora ele tenha reticências ou tenha um pouco de braveza, vamos dizer assim, com algumas pessoas da casa, mas já dá para conversar com ele pelo coração. Porque a mente dele, em função de uma criança, aproximou muito a lembrança dele de quando ele tinha família e do amor que ele tinha pela filha e pelo filhinho. Então, eles já sabem como fazer, mas isso é o sentimento. Então, temos que trabalhar também pelos sentimentos. Como funcionam as frequências? Às vezes, você está num grupo, é por isso que Deus sugere um grupo. O Mestre Jesus trabalhou com 12 apóstolos. Outros trabalham em grupos. Ninguém faz nada sozinho, mas independente da ferramenta. A ferramenta é proposta, posso ver, posso observar, mas preciso, para poder trabalhar com esses espíritos no denso, eu preciso da energia da Alessandra, da Cida, da Priscila, do Gil. Às vezes é através, utilizando essa energia para dar um equilíbrio, utilizando as ervas, metais, as pedras, líquidos, o próprio fogo, ou um componente químico. Esse componente químico pode ser uma pitadinha de enxofre, uma pitadinha ou de pólvora, chamada fundanga. Então, tudo isso faz parte de um equilíbrio, porque tudo isso está no globo terrestre. Mas precisamos saber o que é frequência. Frequência é uma sintonia igual rádio. Então, existem inúmeras faixas de ondas. Então, você tem AM, FM, ondas curtas, ondas médias, ondas longas. Aqueles rádios antigos trabalhavam em quilociclos. Então, você via que tinha, você mexia na botoeira, você modificava a faixa que você queria. Mediunidade é isso. Por isso que se trabalha em grupo. Eu e a mãe Mara acertamos aí o que vamos falar, né? Então, o que acontece? Pode ser que aqui esteja um espírito, se nós estivermos numa reunião, alguém, eu até dei esse exemplo para a mãe Mara. Todos nós vamos ter o sentido de um índio. Tá, então, eu sei que é um índio, estou observando ele. Alguém pode me falar assim, ó, tem um espírito que eu consigo ver só um pedacinho, mas tem uma pena vermelha saindo para cá. Será que é um índio? O outro pode ver um pedaço da face e só vê aqui o tirante do cocar. Ele vai falar, ó, acho que eu vi um índio, mas tinha uma faixa aqui prendendo, parece que uma penazinha aqui. O outro vai ver uma frequência de quase o cocar todo. O outro vai ver a indumentária de baixo. O outro vai ver o arco. Estamos falando do mesmo índio. Cada um numa frequência. Então, e tem um que vai sentir, ó, eu não estou vendo nada, mas eu sinto um espírito muito triste. Ele está numa frequência, só que ele está tendo sentimento. Então, é por isso que se trabalha em grupo também. Então, nunca, primeiro, precisamos ter muito cuidado no que está sendo visto. Depois desse fato
do terreno baldio, por isso que eu tenho muito tempo na minha memória, nunca mais, e já tem muitos anos, nunca mais eu pré-julguei. Por isso que eu sempre, quando conversando com as pessoas, eu digo, não só na parte espiritual, mas na nossa vida temos que ser neutros. Neutros. Uma continuidade. Eu vi uma frase interessante, uma passagem interessante. Se eu não me engano, é os missionários da luz, né? Missionários, mensageiros da luz. Certo. O pessoal estava lá no umbral, lá nas trevas, no buracão, lá, beleza. E não deixando o pessoal sair. E o André Luiz ficou extremamente revoltado, bravo. Por que não descemos lá, fazemos isso e aquilo e tal? E a priori, para quem vai ler, vai falar assim, poxa, mas os caras estão aqui protegidos, isso. Por que não tira o pessoal de lá? O que quer dizer isso? Neutralidade. Neutralidade. Precisamos ser neutros. Talvez frios, talvez, mas neutros. Então, eu estou dando uma sequência em ler, por quê? Porque eu quero mostrar, aos poucos, que, às vezes, o que se criticam de Umbanda, de Exu, de Pombagira, as pessoas não têm noção do que é. O trabalho que é feito, com o que nós sincretizamos? Mas, enfim, isso é uma outra época. Às vezes o espírito está muito bonito. O espírito, às vezes você entra numa casa e quando eles permitem ver, não vá pensando que assim, o Antônio Moura, ele é vidente, ele... Não. Eu trabalho como um liquidificador. Alguém me liga na tomada, aperto um botão, eu começo a funcionar. Por quê? Porque nessa passagem, dessa observação, é onde reside o meu trabalho. Se mostraram, dá para fazer. Se mostraram, dá para auxiliar. Então, às vezes, você vê um espírito bem aparentado, isso e aquilo, quando ele está se aproximando, você fala, bicho, é o cão em pessoa, e dá para sentir. Aí as tratativas são diferentes. Aí já tem um recado para o Pai Gil, para os trabalhadores da casa, na maca, prepara as fitas. Prepara os velcros aí, porque vai ter que travar o médico. Então, às vezes você vê espíritos, como a gente já viu aqui nesse corredor, eu não gosto de falar em ataque, né? Não é isso. Mas vamos falar em invasão, tá? Melhor assim. Para não se presumir que alguém nos desejou mal. Mas assim, uma fileira. É como se fosse pessoas muito debilitadas, muito quase sem faces, muito escolando pele. Literalmente assim, muito machucados, vamos supor. E vindo. Foi dada a instrução, começamos a auxiliar um por um. Escravos. Escravos. Presos mentalmente a situações que os espíritos superiores negativos se aproveitam disso. Pegam esse espírito, encostam numa pessoa, ele meio dormente, ou você quer ver se isso e aquilo, faça isso para nós. Então ele já tinha uma índole que não era tão boa. Já cai no sofrimento, ele vê uma oportunidade de sair. Ou
uma oportunidade de crescer nesse sistema. Tem isso também. Não é diferente da Terra. Então, precisa se classificar. Tem alguns que sofrem, tem. Fazer o quê? Precisa ser contido, precisa tomar choques energéticos violentos, às vezes induzidos, podem ser até com flechas de índios, e não importa, mas são extremamente eficazes. Ou ao mesmo simples toque, o espírito literalmente, às vezes, grita de dor, ou é a força dele contra ele mesmo. E o espírito não era, você percebendo, não era nada daquilo. Agressivo, desculpe. Então, não é só o que vemos, temos que analisar o que sentimos. Então, a classificação de um obsessor e a classificação de um sofredor é muito tênue essa linha, muito tênue. E é de trabalho para trabalho. Às vezes, espíritos que querem se vingar, você fala, é tranquilo, não é não. Não é. É um monte de palha de milho com a cascavel lá embaixo. E às vezes aquilo que você vê um monstro gigante, feio, às vezes é um sofredor que só quer um pouco de caminho e um entendimento. Então, para poder analisarmos isso direito, para quando não se tem o recurso de ver, observar, ou sentir, é ter, às vezes, a soma do grupo. Por isso que muitos trabalhos é assim, se fazem com cadeiras ao redor, né? Sentam-se a pessoa no meio, e aí se vem o laudo. O que você sentiu ao sentir isso? Ou seja, nessa anamnese, vai se montando um quadro do que possa estar em atividade, as energias que estão em atividade prós ou contras, contra um determinado ser encarnado. Então, são fatos que nós podemos analisar, mas que não existe obsessor algum que não seja um sofredor também. O único problema é a forma que vai ser contido, a forma que vamos trabalhar para trazer ele à tona aquela vida dele. Obviamente, existem muitos trabalhos, dá licença aí. Chatinho, vai bem. Já aconteceram muitos trabalhos e vão acontecer ao longo dos anos que irão vir, se Deus quiser. Assim, não tem acordo, mas a sua caminhada com essa pessoa cessou. Cessou. Então, você está pronto para ser ajudado, não quer, então você vai seguir o seu local de origem. E às vezes conduz e mostra para eles onde é esse local aqui. Você reconhece? O espírito reconhece. Mas ele se compraz em ficar lá daquele jeito, isso não é problema nosso, é problema de cada um deles. E outros, nessa situação, pedem auxílio, então vamos auxiliar. Fica bom para a tríade, né? Para quem está sendo assistido por espírito que estava nessa situação e para quem está fazendo os trabalhos, né? Para o grupo que está fazendo os trabalhos. Então, é assim, minha classificação. Todo obsessor, que é chamado obsessor, eu chamo de cobrador, né? Ninguém vai obsediar ninguém se a pessoa não deve. Não existe isso. Isso eu canso de falar.
Então, esse obsessor, o cobrador, ele atende o ego dele, então ele prefere ficar no erro para atender aquele ego dele, na vingança. Não deixa de ser um sofredor maior, porque é aquele que não quer enxergar. Mas, como eu disse, tem que ser, quando é mostrado e é permitido executar essa tarefa, então tem que ser posto no lugar dele. Obviamente, isso vai depender da pessoa, a mudança mental da pessoa, a configuração que ela quer ter, a sua transformação íntima. Muitas vezes, as pessoas, um é auxiliado e tira, ele concorda, a própria pessoa chama outro. Ela está fazendo isso, né? Então, não se espanta a mosca com carne podre. E a segunda configuração são os extremamente, que a gente chama sofredores mesmos, mas mesmo no umbral, nas trevas, regiões extremamente danosas, né, criadas pelas configurações mentais dos espíritos que lá estão, às vezes querem ser auxiliados mesmo. Então, se faz um trabalho, ele entende isso de uma forma mais rápida. Às vezes, precisamos fazer algumas regressões nesses espíritos, né? Ou mesmo nos primeiros, mostrando as vidas que tiveram, e por que que estava acontecendo aquilo com eles, e vai virar uma bola de neve. E muitos já são mais, tem outros mais tranquilos, que não eram avós, ou tiveram sua neutralidade na vida, mas que perambulam ou ainda continuam nas casas, hospitais e assim por diante, que aí precisam ser auxiliados mesmo. Mas o que eu quero dizer no frigir dos ovos, que todos são sofredores, precisa classificar. E essa classificação é com o sentimento. O sentimento. Então, não adianta eu ir lá jogar e falar, ó, tem X com você, precisamos tirar. Não é tirar. A gente tira objeto. A palavra correta é auxiliar. Auxilia-se o encarnado que está necessitado e auxiliar o desencarnado, na medida do possível. Na medida do possível. Temos que trabalhar de formas a negociar. Geralmente, quando tem situações da vida diária do setor de segurança, então, as pessoas estão dentro de uma casa, tem reféns, isso e aquilo, eles mandam negociadores, muito treinados para isso, para tentar salvar a todos. Obviamente, às vezes, alguns casos não dá certo. Mas, na grande maioria, o cara que estava agressivo, ou estava de uma forma ou de outra, ele acaba se entregando e assumindo. E, para isso, valem todos os requisitos. Às vezes, levam a avó, o pai, o tio, o irmão, a irmã, a mãe, para tentar convencer. O outro lado é a mesma coisa, né? Então, eguns. Sofredores. Então, existem várias classificações dos sofredores. Mas vamos tirar, não se tira, se auxilia.
Ah, precisa fazer a defumação. Tá, mas tem fé nessa defumação? Ou é mecanicamente? Tem o pedido de auxílio para esses espíritos? Não é a fumaça que vai ajudar, vai curar esses espíritos. É um veículo de limpeza que possibilita que médicos, psicólogos, psiquiatras, vocês querem chamar de Exu chama, não quer chamar de Exu não chama, quer chamar de médicos do espaço, chamem, se não quiserem, não chamem, mas no final essa é a tratativa que vai acontecer. Então, vai possibilitar que esse ambiente fique propício ao trabalho desses irmãos. E aí eles vão ser auxiliados. Mas se for mecânico, sem fé, sem saber o que está fazendo, põe a fumaça que você quiser, filho. Manda ver. Pode fazer fumaça o dia todo. Não vai acontecer nada. O máximo que você vai fazer, se o espírito tiver problema de pulmão, ele dá uma tossida do outro lado. Né? Então, tudo depende de fé e da mente. Senão, não vai funcionar. Cansamos de falar aqui os banhos, a pessoa primeiro precisa, tudo na vida das pessoas, precisamos acreditar. Precisamos acreditar. É no banho, na defumação, no elemento que eles vão utilizar, porque tem a mudança da estrutura, da frequência, dos chakras. Então, todos os espíritos, se eu for classificar pelo que o mestre disse, todos são sofredores. Aqueles mais resistentes, os menos resistentes, os mais que não têm conversa. É como a parábola da semeadura. E andando, a semente caiu entre árvores secas. Outra caiu nas areias do deserto. E assim por diante. Então, a tratativa são sofredores, são eguns, são quiumbas, tá? Deixam de ser sofredores? Não. Mas são maldosos, sarcásticos, mas são sofredores, estão lá porque, assim, você pega um exemplo, você pega algumas personalidades do país hoje, creem que eles querem o bem? Não, mas pode sofrer? Pode, mas são sofredores, vão sofrer do outro lado. Agora, a mente vai ficar enfronhada naquilo que ele era, vai continuar maldoso, vai continuar o que era do outro lado, sem querer auxílio. Mas vai chegar uma época que pode levar nessa estrada 500 anos, 100 anos, 50, 1000, mas vai fazendo isso. É a história do funil que o negro disse. Vai chegar uma hora que tem reacerto, porque se cansa. Né? Então, esses espíritos das ordens e classes mais baixas também são sofredores, mas muitas vezes são de pulso. Pulso, firmeza na conversa. Às vezes são muito reticentes, muitas vezes persistentes, mas tem que se fazer o que tem que se fazer, quando é permitido se fazer, para apartar o que se chama as ovelhas dos lobos. Mas esse apartamento depende muito, 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 muito da mente das pessoas, da sua reforma íntima. O que chamamos? O que atraímos? Né? Então, essa é uma característica. Nunca julgue pelo que você vê. Para aqueles que veem, nunca julgue. Às vezes vocês vão ver espíritos extremamente deformados e espíritos que só querem auxílio. Às vezes vocês vão ver espíritos que estão, de alguma forma, querem se mostrar melhor ou estão inteiros
podem ser que seja um espírito extremamente perverso. Então, vai muito do trabalho na hora da sensação que se tem. Da sensação que se tem. E não importa qual é a religião. Existem duas... se existem dois caminhares. Sem o trabalho efetivo de auxílio desses doentes, você não está trabalhando, você só está fazendo show. Se a reunião é de desobsessão pesada, eu não participo, tudo bem, participe da outra, que é os doentes de hospital. Mas, de qualquer maneira, trabalhe a sua espiritualidade no auxílio a esses irmãos. Irmãos que estão perambulando, foram presidiários, drogados, que muito perto das pessoas trazem muita enfermidade, principalmente enfermidade mental. Tem muitas pessoas que estão sofrendo de algumas características mentais, mudando seus hábitos, nada mais é que um irmão perto. Também preciso classificar isso. Né? E também, pelo amor de Deus, não coloquem só a culpa nos espíritos. Peço encarecidamente. O espírito não muda a personalidade de ninguém. A pessoa que se deixa levar ou iludir pelo que esse espírito vai dizer ou vai tentar passar. Então, sempre é a nossa conduta e a nossa força de pensamento que determina quem se aproxima de nós ou não. Obviamente, um doente. Eu começo a ter dor nas costas, passar mal, vômitos, enjoos. É a conexão de troca de energia com esse espírito, ele precisa ser auxiliado? Precisa. Então, se você é um médium de carteirinha, então não tem jeito, tem que fazer esse trabalho, trabalhar constantemente, né? Mas não coloca a culpa nos espíritos. Então, essas são as considerações de hoje, por enquanto. Alguém tem alguma pergunta, por favor? Sempre. Ela colocou que não estava ouvindo, mas foi aquele momento de mudar. Se alguém tiver pergunta, pode estar abrindo ou o microfone, se achar mais conveniente, mais fácil, ou escrever no chat, que eu estarei lendo aqui. Mas pode abrir o microfone para perguntar, quem quiser, quem assim desejar. Então, Oi, pode eu falar. fiz o curso de logo no comecinho que você contou, né, essa da sensibilidade. Então, qual era um dos exercícios? A gente colocava um nome, sempre na mesa, e as pessoas, elas tinham que sentir aquela pessoa. Porque, assim, ninguém o conhecia, era o nome de um desconhecido. E aí, cada um ia relatando o que sentia, né, para saber que tipo de tratamento aquela pessoa precisava. Então, isso é tudo, então era permitido nós entrarmos na parte vibracional dessa pessoa, na parte energética dessa pessoa. Isso tem que ser permitido. Isso. Bem por aí. Minha opinião é. Agora, eu não... Como eu disse, eu sou muito cético. Cético em algumas circunstâncias. Se é questão de treinamento, vocês tinham o retorno da pessoa? Não lembro, eu acho. Não. Não tem. Nunca tem. Porque, assim, aqui vou sempre baseando no nosso trabalho.
todo mundo é testemunha. Quando alguém me pede para falar alguma coisa, fazer alguma coisa, eu evito que se comente da pessoa. Porque quando ele vem, ele fala os detalhes. Ou até muda o plano, mostra a casa, tudo, o quarto, sei lá onde está a pessoa, a parte mental da pessoa. Vocês fazem isso também. Mas veja bem, até onde é minha mente, até onde é meu espírito. Não sei se dá para entender. Certo? Isso. Então, eu preciso começar a treinar as pessoas para terem confiança, mas que tenham feedback. Certo? Porque se eu trabalhar só com memória remota sem dar feedback, não adianta. Tem estudos disso nos Estados Unidos que funciona também. Então, às vezes é assim, ó, a gente pode fazer esse experimento. Coloca-se a pessoa, o nome. Agora, entre em contato com a pessoa. Vê se ela sente isso. Porque é um treinamento. Tem que se treinar. Na realidade, o que ele estava fazendo já é um preâmbulo, uma anamnese, para se poder fazer um trabalho espiritual, baseado nisso. Que é o que é feito. Você pega lá, ou a pessoa mesmo senta no meio, ou bota o nome, todo mundo fala. Certo? E vai aquilo que eu falei da frequência. Cada um vai ter um sentimento, se for em função de uma pessoa. Se for em função de cada um fizer por uma pessoa, pelo menos você tem que ter o retorno. Porque você pode falar, a pessoa está, eu sinto assim, um espírito muito triste, um espírito muito cansado, com dores, isso e aquilo. Tá. Queira ou não queira, se é espiritual, está correlacionado com algum tipo de sentimento físico, mental ou psicológico da pessoa. Então, tem que ter um retorno. Ou abalizar isso também. Então, são experimentos que se fazem. Esses são experimentos mentais mesmo. Mas vocês estão cansados de fazer aqui. Mas é assim. E aí, respondendo a sua pergunta. Do jeito que me permitiu, até mesmo na condição, às vezes, mental da pessoa, todo mundo tem a mesma permissão, desde que tenha uma utilidade lógica e absoluta no crescimento e no amparo e auxílio do próximo. Não sei se dá para entender. Baseado nas diretrizes da lei natural. Pode entrar para fazer alguma mudança, a pessoa não quer. Isso, não aí é outro permitido pelo detalhe. plano Aí isso é outro detalhe. Isso é outro detalhe. Aqui, quando as pessoas necessitam, elas entram em contato, primeiro contato, quem é de fora, outro estado, outro país, entra em contato com a CIDA. Certo? Aí, brevemente, ela vai falar, eu preciso porque eu estou, sei lá, uma enfermidade grave, ou eu estou, psicologicamente, eu já estou desnorteada, como já tiveram pessoas que falam, estou quase sendo internado, o que pode fazer? Nesse momento que recebemos o aval, vai fazer, tem um espírito assim, perto, precisa tirar. Ao mesmo tempo, a pessoa tem essa característica material, cabeça. Ela é assim, assado, ela precisa melhorar isso. Se for só a pessoa, não, só o nome aí faz, esquece. Nós aqui somos, eu pelo menos sou extremamente neutro.
Ah, mas a pessoa vai se enforcar. Isso não é problema meu. A pessoa só está querendo terceirizar o serviço. Ela não quer fazer esforço nenhum. Acha que trabalho espiritual é assim. Ah, eu já tentei isso e aquilo, eu sou, sei lá, evangélico, católico, isso, seja aquilo. Última saída é o espiritismo. Olha, eu ouvi dizer que tem um centro no Baeta Neves São Bernardo que ajuda pra caramba, não sei o quê. Ah, então leva o meu nome lá. Ah, sabe, dá para fazer isso aí para mim? Dá. Mas você está onde? Ah, eu estou indo no Baeta Neves do lado de baixo. É, mas não dá para ir, sabe, de sábado. Esquece. Eu falei, ó, não, eu cansei de falar aí, ó, parei de atender muita gente por WhatsApp, atendia bastante, ajudava, se era ou não era, parei. Porque eles querem um pai de santo delivery. Delivery não existe mais, entendeu? Não tem mais delivery. A pessoa vai ter que se esforçar, conversar com a Cida, com o Gil, com a Débora aí, mas tem que se esforçar. O médico não vai resolver o problema da pessoa, nem que seja online, mas se ela não for na farmácia, se ela não sair para fazer o exame de sangue, o cara não delivery, o cara não vai resolver. Então, depende muito da pessoa. Então, isso também é primordial. Isso é extremamente primordial. Estamos dispostos a ajudar quem precisar, não por curiosidade, mas por necessidade. E aí isso faz que tudo se movimente, tudo ande, tudo melhore. Posso ler? Pode. A Sandra colocou o seguinte: ontem, na vibração de amor, eu estava concentrada, ouvindo a palestra e senti como tivesse recebido um tiro pelas costas do lado esquerdo, no coração. Foi um choque. Depois eu voltei a me concentrar e senti uma mão no ombro do lado esquerdo. Quando terminou, eu fiquei bem, até a pressão na cabeça sumiu. É o que nós estamos falando aqui. Exato. Então, se ela está nessa vibração, muito provavelmente ela foi direcionada a auxiliar um irmão, auxiliou o plano espiritual, acabou o auxílio, a limpeza e ela volta. Né? Certo? Posso? Pode. De tudo que você falou, fica bem claro que existe a permissão e a programação. Isso. Né? Então, o que muitas vezes eu vivi na carne, eu vi isso e vejo isso em muitos centros, e as pessoas não entendem. Como, por exemplo, o que você falou da questão de terceirizar. A pessoa vai num centro, né? Ela tem uma situação de um espírito doente, alguém, um escravo, e aí o que eles fazem? Eles fazem exatamente isso que você falou, né? De retirar. Só que a lei, aí eu acho, né? Eu acredito nisso, que a lei espiritual ela é tão certa que se aquilo foi injusto, aquele espírito que foi retirado de maneira violenta, que sofreu, ele volta, porque também tem a permissão dele voltar, é isso, né? Então, se ele foi tirado de uma forma violenta, e ele está classificado, por exemplo, como um obsessor, um cobrador, você quer dizer isso? Isso. Então, eu vou lá, faço um trabalho, e, de uma certa forma, a gente bota uns brutamontes em cima, que muitos são chamados de Exus, mas de uma classe muito baixa, né? Que não tem vínculo nenhum com o Pai Criador. Esses espíritos podem entrar na casa, tira essa pessoa que está lá, apurretada, já aconteceu várias vezes, tem alguns relatos aqui, posso até dar um. Já contei o caso da pessoa chamada Celina. Só que, assim, ele tem a promissória. Pode baixar o porrete, pode ficar 5 anos, 3 anos. Vai chegar uma hora
que ninguém vai conter. É pela lei natural. Vai voltar, só que muito mais agressivo. E aí o caldo vai entornar. E aí é quando a pessoa fala assim, ah, sabe aquilo lá, ficou 1 ano e meio bom, agora piorou tudo, agora parece que está pior mesmo. Então, tem essas características, e isso acontece muito. E aí que entra a reforma íntima Da da pessoa, né? Isso. A reforma íntima entra, mas aí é assim, o espírito tem que perceber que seu espírito está melhorando e não é aquele espírito que ele conheceu. Então, muitas vezes o agressor, pelas suas atitudes, ele começa a amolecer também. Ele vai percebendo e depois uma conversa muito boa, ele vai perceber que, por isso que eles fazem as regressões nos espíritos, ele vai perceber que ele foi agressor primário. A pessoa foi secundária e ele está cobrando algo que ele fez. Mas demonstrando, desculpa, que a pessoa está se melhorando e começa a ter esse trabalho, às vezes leva algumas sessões, ele retrocede a calma e até reconhece o erro e fica bem para todo mundo. Esse é um caso, né? Mas eu não acredito muito em trabalhos que você vai fazer ao fazer. Então, tem pessoas que creem nisso. Eu vou num centro e quando a pessoa chega, às vezes, no centro, ou como já chegaram centenas de pessoas nas nossas mãos, é assim, pede uma vez, se auxilia, agora melhorou. Olha, você é médico, faça alguma coisa em nome de Deus, vai auxiliar alguns irmãos, ou isso e aquilo, né? Ah, tá, passa desapercebido. Depois volta um certo tempo, sabe, você poderia fazer uma verificação, beleza. Na realidade, na minha naturalidade, até falo com a Débora, não vê mais nada não quero nem saber dessa pessoa. É muito forgado. Mas ele fala o seguinte, não pense no vivo. Quem está do lado dele está precisando muito, é um doente. Vamos cuidar do doente. Mas a pessoa vai ser responsável depois por não ter feito esses auxílios, né? Então, existem muitas nuances e dá para você criar muitos tópicos para ir direcionando. Mas, no geral, a gente está comentando assim, no geral. Sim. Então, tem pessoas que sabem que tem um trabalho a fazer, pulam esse trabalho e ficam tendo no centro como uma muleta. É uma muleta. Ah, o caldo entornou agora, sabe, eu voltei aqui, porque ou pode fazer uma verificação, ou pode ver. A partir do momento que nós vemos doente perto, a partir do momento que sentimos o doente perto, algo do tipo, seria um crime nosso não auxiliar esse doente. Entendeu? Entendi. Mas que às vezes dá bronca dessas pessoas que... Não é bronca, é assim, da decepção dessas pessoas, que elas procuram o centro na realidade só no momento do desespero. Passa esse momento, ela volta lá para uma igreja, não tenho nada contra a igreja, mas eu creio que a pessoa é assim, aonde ela vai, lá tem que resolver o problema dela. Certa vez teve uma pessoa que eu tenho até muita estima, ele disse que, eu presbiteriano. Presbiteriano. Aí eu estou passando isso, uma vez, tá, melhor. Hoje tem um outro caso de uma pessoa ali, né? Reiterei a questão dele ir no centro. Ele, a esposa dele, você ir no centro, já te avisei umas 4 vezes. Mas, tá, vamos passar essa.
Então ele, não, mas acontece isso. Então, mas eu não comentei com você já. Sabe qual é o seu melhor caminho? Não. Você chega lá no seu pastor, ou no seu, na realidade era mais um. Você chega neles, fala assim, ó, eu tô com este problema. Ah, é? Falei, é. E fala para ele, você tem que resolver. Você resolve. Se eu sou o cordeiro, você é o pastor, estou aqui para você resolver meu problema. Ah, vou fazer isso. Nunca mais me comentou nada. Nunca mais. Mas é justo. Se a pessoa vai num centro, numa casa, é aquela casa ou aquela pessoa tem que resolver o problema dela. Se não for apto, que fale, ó, não temos essa aptidão para resolver essa questão. Eu vou te arrumar um outro lugar que você resolva. Agora vai ficar embrumando a pessoa. Faça isso, toma 15 passes, faça aquilo, e a pessoa continua ruim. Pior ainda, quando a pessoa vai, continua indo na igreja, continua ruim, não quer saber nem Isso. continua. É, mas, sabe, então é assim. Nós auxiliamos, mas também as pessoas têm que saber de onde vem o auxílio. Nada mais justo. Nada mais. Então, já teve pessoas que já ficaram assim, meio chateadas, porque assim, ó, procura onde você está indo, não tem caso. Teve vários. Pega seu pai de santo e fala para ele, velho, porque a pessoa falou para mim. Eu falei, não. Não, é que eu estou assim, assim, tem alguma coisa? Tem, dá até para ver. Ah, o que que é? Olha, é mais ou menos isso, isso, isso. Não, então, vocês podem ver para mim? Não, não. Agora você vai lá no seu o centro que você vai, fala pro cara, ó, você tem que me ajudar. Você é pai de santo, você se vira, filho. E não adianta vir com enrolação. Essa enrolação de, sabe, você não teve firmeza, vamos fazer de novo, vamos isso e aquilo. Você tem que perceber se você melhorou ou não melhorou. Melhorei? Excelente. Não melhorei, aí é uma questão sua, do seu pai de santo, e você se melhorar, você saber atuar. Porque também, assim, é o ego da pessoa. Tá ligado, tudo uma coisa ligada na outra. Então, tem muitas pessoas, né, já aconteceu algumas vezes aqui, assim, ah, vou num outro centro, tem outras pessoas que vão, não avisam. Chega quebrando a cabeça aí, simplesmente ele não mostra nada. Ó, tem nada não. Toma um banho aí, vai ser feliz. Vou fazer o quê? Então, não é porque tem que vir aqui. Não é isso. Não é isso. Tanto que eu te falei, ó, tal pessoa, avisa lá no centro que se precisar, a pessoa está ruim, ele dá continuidade. Eu falo por telefone qual é o espírito que está lá para ela auxiliar. Aí você mesmo falou, ah, jamais vão fazer isso e tal. É por quê? Porque é ego. Então a gente não trabalha assim. Mas eu vejo pessoas aí que, ah, eu faço isso, subo a montanha, faço aquilo, faço o outro. O meu mestre, escuto muito isso também. O meu mestre, nós fazemos isso, fazemos aquilo, então, mas sabe, eu estou numa depressão que não cura de jeito nenhum. Você pode me ajudar? Posso. Eu vou ver um psicólogo, um psiquiatra bom, te mando, tá? Acabou a graça, nunca mais. Mas estou errado. Fazer o quê? Se tem um mestre, siga o mestre. Fazer o quê? Então, a pior coisa que existe é você construir uma casa, depois você chama um pedreiro bom, fala, sabe, o cara mexeu aqui, 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 e ficou isso daí. Olha, é muito mais trabalho o cara consertar o que os outros fizeram de errado do que você começar a construir a casa. Já peguei uns 4 casos aqui de pessoas que fizeram regressão, o cara travou a pessoa. Trava.
vai até um certo ponto, trava. Depois fala, não, agora você está perfeito. Tá nada. Aí você tem que voltar lá, achar o lugar, ver o espírito que estava, aquela passagem de vida para poder reacertar. Entende como é que é? Então, às vezes tem campos muito curiosos. Não que a gente aqui seja os melhores, nada disso não. Mas tem uma linha para seguir. Tá? A Sandra comenta, cada dia eu aprendo mais com você. Obrigada. Eu pedi a ajuda para o Pai de Santo, e ele disse que eu estava passando espíritos para a mulher. Foi você que me socorreu. Sandra, não, quando a gente sente que a pessoa é sincera, conversa bem, está interessado em te ajudar, aí é você, seu anjo da guarda, seus espíritos amigos que te ajudam, né, seus mentores. É um trabalho em conjunto, né? Mas obrigado mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, Antônio. Ô, mãe Mara. Tudo bem? Tudo. Então, a única coisa assim que vou te perguntar é assim, você comentou que quando um pai de santo tira um obsessor ou né, um espírito como na visão deles, né? Não na visão da sua casa. Chega lá, o médium está com aquela pessoa, eles fazem um ebó, no caso do jogo, né? E depois ele volta. Como que você entende nesse caso, se aquela entidade é o caminho do médium, que ele vai entrar numa linha de trabalho com o médium, como que é a sua visão? Porque os outros pais santos, eles não têm muita visão, eles acham assim, tudo que você encosta lá é espírito ruim, mandaram, mas não analisam essa parte mediúnica. Certo. Então, mãe Mara, é uma pergunta muito interessante. Primeiro, será que é o mesmo espírito? Pode ser que o pai de santo, o sacerdote, tirou o espírito mesmo. Mas não era um obsessor, era um doente, ligado por ondas mentais similares. Primeira possibilidade, meu ponto de vista, por as experiências de quase 40 anos. Então, o que acontece? A pessoa, foi o que você acabou de falar, a pessoa não tem uma melhora no seu íntimo. A pessoa não tem uma reforma íntima. Ela continua com pensamentos danosos, continua com pensamentos fúteis, continua, não que nós sejamos melhores, não é nada disso, nós passamos por isso também, só tomamos alguns cuidados, né, conforme vamos caminhando na Terra. Então, às vezes, se tira lá um doente, um espírito rebelde, um espírito drogado, seja lá o que for. Vamos supor, você tem um espírito, vou dar um exemplo simples. Você tem um espírito que se embriagava, não queria nada com nada, era maldoso, mas tinha morrido com, sei lá, com um tiro. Então a pessoa se sentia mal perto daquela localidade. Tá, vai no centro, o cara jogou, tem alguma coisa aí, sei lá, um egum, porque geralmente são eguns. Você vai tirar, vamos tirar, fazer o ebó. Ele não jogou errado, ele não viu errado. Nós jogamos também, você sabe disso. Quando necessita, é muito raro, mas jogamos. E aí, fazemos ebós? Fazemos quando é necessário, mas da nossa forma, né, com o nosso aprendizado que tivemos também. Mas o que acontece? O que é sugerido é que a pessoa ela tem primeiro que escutar a retórica aqui dentro. Quais os pontos nos odus que levam ela ao negativo?
geralmente é ela é ela que entra no negativo. Então, tá, aquele espírito foi feito o ebó, tirou, vamos rezar para Deus Todo-Poderoso que ele tenha sido buscado pelos bons espíritos, não importa qual é o segmento espiritual, né? Então, ele foi auxiliado, porque nós vamos ter, todos os centros têm as correntes maravilhosas. Não importa se é Umbanda, Candomblé, xamanismo, está lá. Então, ele é auxiliado. Só que a pessoa, ela continua vendo desgraça, falando mal dos outros, usando a língua de uma forma muito péssima. A visão dela só serve para ver o mal dos outros, nunca tem uma palavra amiga. É uma pessoa que sempre está direcionado a ver o ruim das pessoas. Ou seja, ela não muda a configuração mental. Então, essas ondas mentais dela vai atrair quem? Espíritos muito similares, doentes também. Aí aquela dor que era atrás ou perto do peito, que era referente àquele que tomou o tiro, muda de lado. O cara morreu de câncer. Ou a mulher morreu de câncer. Certo? Ela começa a ter, sabe, distúrbios naquela região. Por quê? A energia vai do menor gradiente para o maior gradiente. Então, a energia sai do maior para o menor. Ela está bem, o espírito começa a drenar fora, porque ela está chamando, cara. Então, começa isso. Vai jogar de novo, vai ver. Está aí. Outro obsessor, ou egum, isso e aquilo. Às vezes não é o mesmo. Em se tratando do mesmo, foi o caso que eu comentei com a Cida. Veio de falar agora há pouco, assim. Vamos fazer o ebó e tirar. Tá. Foi mecânico? Foi com fé? Foi com intenção de auxílio? Foi conversado com o espírito? Eu já relatei aqui, estava no curso do Rubens Saraceni, que a gente fez o curso de sacerdócio lá e o outro com a Irma. No meio daqueles 300, a moça rodou, caiu lá na frente. E dando o maior espetáculo. Aí foi juntando um, juntando o outro, juntou o Rubens, juntou o outro. Eu olhei para a Débora estava na minha linha, eu fiz assim, ó lá. E dei uma explicação e mostrei que estava rolando. Ela brincando, ainda, vai lá, vai lá, vai lá. Eu, beleza. E aí eles falando com o espírito. Aonde eu estava aqui, era perto da escada que descia, tinha um extintor de incêndio. De repente o espírito saiu de lá, parou aqui no extintor, eu olhei para ele, aí a moça começou a levantar. É assim, tiramos o espírito. Não, ele desceu e esperava lá embaixo. Já aconteceu isso no centro. Foi a primeira vez que eu fui no centro, lá com o senhor Fernando. Um falou em relação à mãe e à filha que estavam na frente, Dona Sebastiana, depois eu vim a conhecer, e a outra. O loiro, com aquele chapéuzinho palha, de sambista, sabe? Que tem, eles estavam de camisa azul listrada. Azulzinho, branco, azulzinho, branco. Tinha um mais moreno aqui, atrás da Dona Sebastiana, e o outro branco mesmo, um alemão mesmo, com um chapéuzinho, então, aqui, nas costas da filha dela. Eu pensei até que estava no meu colo, né? Mas tudo bem. Fechava o olho, putz, dava um desespero. Eles apareciam, eu abria o olho e dava uma sumida. Eu não conseguia. Esse aqui, o da dona, o Moreno, falou assim, desculpa, o alemãozinho falou assim, eu não aguento mais isso, eu vou lá para fora. O outro falou assim, eu não, vou esperar aqui. Então, são casos e casos. Às vezes é o mesmo espírito.
que ele se retira por um tempo, ele vê a proteção, se retira por um tempo, a pessoa não muda, ele volta. Ele está de novo ali. E tem um outro aspecto. As pessoas podem ir no centro. Ah, eu estou com esse problema, resolve. Certo? Quem vai resolver 75% é a pessoa. Não é quem está vendo o espírito, o grupo que vai receber, o que vai trabalhar. 75% quem vai receber, quem vai melhorar é a pessoa que vai conduzir aquele espírito, acabar se inteirando e falando, não, a pessoa está melhorando, está melhorando. Já aconteceram casos aqui, isso foi aqui mesmo, o espírito extremamente revoltado, queria a cabeça da pessoa de qualquer jeito. Nesse dia, eu até levantei, ele saiu, ele falou, continua que a gente vai estar perto. Eu levantei e vim conversar aqui. Cara muito revoltado. Aí o médium recebeu um espírito sofredor, uma senhora que precisava muito mesmo. Na sequência, pedimos para vir o médium de novo, o espírito incorporou outra vez. Aí ele começou a conversar. Falei, então, você quer matar a pessoa, quer destruir ela, né? É isso mesmo. Mas você viu quem ela ajudou? Aí, quando simplesmente tocou ele e mostrou, o espírito estava recebendo, o médium recebeu um espírito que era muito achegado a ele, que ele tinha muito carinho. Nessa hora ele travou. Se você tem tanto ódio por ela e você acha que ela não gosta, tinha ódio de você, como é que ela poderia ajudar essa sua mãe? Aí ele travou. Então, essa é a melhora dela. Ela está auxiliando os doentes, está auxiliando os necessitados, incluindo aqueles a quem você ama. Aí ele pegou e comentou, olha, eu agradeço a vocês, assim, mais ou menos, naquele jeito bruto dele, eu agradeço, eu vou parar de perseguir, mas vou ficar de olho. Se ela realmente melhorou. E a pessoa, na sequência, foi melhorando. Entende como é que funciona? Deu para responder? Não sei se deu para responder. Deu sim, eu entendi. É. Entendi bem o seu esclarecimento, sim. E agradeço. Opa! Mais alguma pergunta? Mãe Mara, depois nós vamos alinhar o resto dessa conversa, né? Para umas 3, 4 para frente aí, tá? Tá bom, pai Antônio. Estou à Mãe sua Mara, disposição. eu fico Pai vermelho quando você fala pai Antônio, eu fico vermelho, pô. Só Eu Antônio também Mara tá fico, bom. né? Você me chama É. de mãe Mara? Ah, isso é verdade, isso é verdade. Mãe Mara, quem me iniciou nas ervas. É. E você me iniciou no seu caminhar. Bom. Mais alguém tem alguma pergunta, por favor? Dona Sandra. Hum? Dona Sandra. Certo. Pessoal, a gente vai encerrar a conversa hoje. Vamos dar continuidade na semana que vem. Espero que tenham gostado, né? Espero que as explicações tenham sido claras. Muitas vezes podem não ser. Se não forem, podem questionar, fazer algumas perguntas, assim por diante. Alcione, você está aí, Alcione? Obrigado, hein? Maravilha. Deixa ela no mudo, né? Põe ela no microfone aí. Alcione, sacanearam. Ah, não, agora já dá para você falar. Não, agora ela que tem que abrir. Agora Agora eu posso te colocar no mudo, mas não consigo ativar. Oi, Tá bom. Agora ela abriu. Oi, Alcione. Legal Tudo que você bem? está aí, gostei. eu estou bem, graças a Tudo. Deus. E obrigado pelas Então tá bom. palavras bonitas aí que a gente vai aprendendo junto, né?
Ah, isso é. Também aprendo bastante com você. Mas Tamo legal, legal. Espero que tenham gostado. Beleza? Com certeza. Valeu, obrigado, hein? Boa tarde. Beijo. Boa tarde, dona da pensão, mãe Mara, Alcione, seu Jorge, Sandra, a Carolzinha, a Adriana. Quem mais tem aí, filha? Só. Então tá bom. Maravilha. Fiquem com Deus. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Boa tarde, Cida. Beijo. Beijo, lindona.